Olá, meus amigos. É um prazer, como sempre, estar falando das coisas de Deus. Nós estamos dando seguimento, sequência ao tema fé mentirosa. Já falamos várias vezes, porque é o que nós temos visto, nós temos analisado, é o que Deus tem nos mostrado, especialmente no Brasil, onde nós vemos supostamente um crescimento dos evangélicos. Mas se a gente olhar bem, em muitas igrejas, esse crescimento ele é mentiroso, porque o evangelho pregado nos dias atuais é um evangelho moderno, um evangelho que agrada a todo mundo. E por que eu digo isso? Porque quando a gente lê a Bíblia de forma cuidadosa, estudando a palavra de Deus, a gente pode observar que desde a época dos profetas até os discípulos, o Senhor Jesus também, quando se pregava a palavra de Deus, havia uma dissensão, havia uma controvérsia, havia uma revolta por parte daqueles que diziam ser de Deus, mas que não eram de Deus. Então, quando eles escutavam o evangelho verdadeiro, eles ficavam enfurecidos. E se a gente lê, eu tenho falado muito do livro de João, que é um livro que fala sobre isso, o livro de João, no capítulo 9, depois você com cuidado, você pode observar, quando Jesus cura um cego de nascença, você pode ver que houve uma dissensão. Uns diziam que Jesus era pecador, outros diziam que Jesus tinha demônio, outros diziam que Jesus não era de Deus. Então houve uma revolta, houve uma dissensão de forma grandiosa, porque Jesus simplesmente e somente curou um cego de nascença. E a Bíblia fala que houve dissensão entre eles. Quer dizer, o evangelho pregado verdadeiramente, como tem que ser, o evangelho bíblico, ele tem que causar essa reação. Se ele não causar essa reação, então ele é o evangelho moderno, o evangelho que agrada a todo mundo. E é o que nós temos visto. Então você olha que muitas são as igrejas que elas atraem às vezes muitas pessoas, não todas naturalmente, mas se você olhar no interior dessa igreja, as pessoas não têm compromisso. Porque se o pastor não tem compromisso de pregar a verdade, então o povo não terá compromisso de obedecer. Essa é a grande realidade. Tudo começa no altar, tudo começa quando o pastor ele tem um compromisso de levar a verdade, doa a quem doer. Quando o pastor tem esse compromisso, certamente que ele vai formar uma igreja também com esse compromisso, com essas atitudes, com temor, com respeito, com reverência, com prazer nas coisas de Deus. Mas se o pastor, que é o líder maior, que representa o Senhor Jesus aqui na terra, se ele não tem esse compromisso, se a sua preocupação está em agradar as pessoas e não perder os dizimistas, não perder os bons ofertantes, ele não vai poder pregar a verdade. Ele não vai falar da idolatria, ele não vai falar da fornicação, ele não vai falar do adultério, ele não vai falar da corrupção, ele não vai falar da mentira. Ele não vai falar porque todos esses temas vão causar uma dissensão na igreja dele. E, consequentemente, talvez a metade da igreja, um pouquinho mais, vai embora. E aí, como é que ele vai sobreviver? Então, ele acostumou as pessoas ao evangelho moderno. Ele acostumou as pessoas a crer num Deus entregador de pizza. Ele acostumou as pessoas a um Deus que tudo perdoa, a um Deus de amor. Ele nunca levou as pessoas a crer num Deus de justiça, que você só recebe aquilo que você dá. Não, ele levou as pessoas a crer num Deus que tudo perdoa, um Deus bonzinho, um Deus amoroso. Então, quando a pessoa ela ouve alguém
pregar sobre adultério, idolatria, fornicação, corrupção, mentira, engano e outras coisas mais sobre os pecados, ela não gosta daquele pastor. Ela não fica mais naquela igreja. Então ela vai buscar outra igreja, aonde naquela outra igreja só existem promessas. Promessas que a pessoa, ela vai ter toda a sua vida abençoada, que ela vai ser muito rica, que ela vai ser muito próspera e que ela não precisa consertar a sua vida. Ela simplesmente precisa frequentar a igreja, dar o seu dízimo, dar a sua oferta e crer em todas as promessas que o pastor está fazendo. Quer dizer, não vai causar, o evangelho que esse pastor prega, não causa nenhuma dissensão. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê os profetas, eles foram presos porque eles causaram dissensão. Porque o evangelho deles, a palavra que eles pregavam de Deus, não era bonita para aquele que vive na mentira. Aí a gente vê a época do Senhor Jesus. Jesus não tinha paz, Jesus era perseguido. E qual o mal que Jesus fez? O mal que Jesus fez foi pregar a verdade para os fariseus. Esse foi o mal que Jesus fez. E por esse mal, Jesus pagou um alto preço. Ele não matou, ele não roubou, ele não adulterou, ele não julgou ninguém. O único mal que Jesus fez foi pregar o verdadeiro evangelho. E por isso ele foi para a cruz. Os discípulos, a mesma coisa. Então, eu fico a pensar, eu não sei qual Bíblia que esses pastores estão pregando, não todos, naturalmente. Porque eles pegam, mas o evangelho que eles pregam não causa nenhuma dissensão, nenhuma reação. Eles não são perseguidos, ninguém fala mal deles, muito pelo contrário, eles são considerados amigos. Considerados amigos. Aí estão sempre nos programas de televisão. Aí os artistas entrevistam e eles nunca falam abertamente como tem que falar. Eles dão volta. É o evangelho bonito, moderno, colorido, maquiado. Quer dizer, então, o evangelho hoje em dia, ele não causa dissensão. Não causa dissensão. Nós não vemos mais a igreja ser perseguida. Nós não vemos mais os cristãos serem perseguidos, com exceção dos países árabes, onde alguns lugares e na África os cristãos estão sendo perseguidos. Mas fora desses países, na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, não, é um evangelho bonito, um evangelho crescente, onde ninguém quer falar mal. Você vê, aí nós estamos vivendo no Brasil uma mentira desgraçada. E quais são os líderes que falam mal do governo? Quais são os líderes que falam mal da corrupção do governo? Não falam por quê? Porque eles estão atados, porque eles estão atrelados ao governo, alguns deles. Então eles não podem falar. Essa é a realidade. Então a mesma coisa é o pastor, que está atrelado ao dizimista. Então ele faz oração especial para o dizimista entra na sala dele, ele faz uma oração especial para o dizimista, ele visita a casa do dizimista, então ele não pode falar daquele dizimista, ele não pode falar da vida errada, caso aquele dizimista esteja vivendo. Por quê? Porque ele vive do dízimo, da oferta daquela pessoa. Então, o evangelho dele é um evangelho que não causa dissensão. Essa é a grande realidade. É o que nós temos visto nos dias atuais. Os pastores que pregam o evangelho moderno são aplaudidos. Esses recebem bastante oferta. Esse o povo dá oferta. Por quê? Porque é um evangelho bonito, um evangelho que agrada, um evangelho que faz chorar. Chorar, apenas chorar. Que canta, que dança, mas a verdade as pessoas não têm falado. É isso que eu vejo, é isso que Deus tem me falado. E eu conheço um pouco das igrejas. Eu conheço um pouco dos sistemas das igrejas. Eu conheço um pouquinho. Então, eu tenho um pouquinho também de autoridade para poder falar. É isso o que eu tenho visto. Esse evangelho social, esse evangelho moderno, esse evangelho que não causa dissensão. Você pode ler o livro de João. O livro de João é um livro onde você vai aprender muito. Onde você vê Jesus, ele falando o evangelho verdadeiro. E as pessoas então ficavam iradas. As pessoas ficavam revoltadas por causa do Senhor Jesus.
porque Jesus não abria mão de falar a verdade. Jesus não estava preocupado com a multidão. Jesus não estava preocupado com a multidão como muitos pastores estão preocupados, como a maioria dos pastores hoje estão fazendo concorrência, né? Competência. Hoje eles estão competindo para ver quem vai ter a igreja mais cheia, quem vai ter mais dinheiro, quem vai ter mais pessoas. Então, nessa concorrência, vale de tudo. Topa tudo por dinheiro. Topa tudo por dinheiro, como o programa do Silvio Santos. Então, nessa concorrência, vale tudo. E nesse vale tudo, só não vale uma coisa, a verdade. Dizer a verdade para as pessoas não vale. Você tem que maquiar o evangelho. Você tem que fazer promessa, porque senão a pessoa também não vai na igreja. Você tem que dizer para ela que a vida dela vai ser um sucesso da noite para o dia. Agora, se ela está na idolatria, se ela está vivendo no pecado, na fornicação, se ela está vivendo na imoralidade, na corrupção, se ela está ganhando dinheiro de forma indevida, não pode falar. Isso é proibido falar nas igrejas nos dias atuais, com algumas exceções. Então, essa é a realidade. Leia, meu amigo e minha amiga, você, pastor, principalmente, o livro de João, porque se o seu evangelho não causa dissensão, ele é vagabundo. Esse evangelho que você prega, ele é vagabundo e não serve para nada. Mais uma vez, eu quero terminar pedindo a sua ajuda, a sua oferta. Eu coloco o número da conta, da agência, para que você me ajude a fazer esse livro dar para muitas pessoas. Muitas pessoas têm adquirido esse livro e estão abrindo os seus olhos. Um chute na idolatria. Então aqui eu falo de vários temas que estão abrindo os olhos das pessoas. Se você quiser me ajudar, se você me conhece, você que foi abençoado, muitas vezes através das minhas orações, das palavras que saíram da minha boca, como um Senhor que falou para mim, bispo, há mais de 20 anos, eu ouvi a sua pregação e hoje toda a minha família está na igreja. Então, eu agradeço o Senhor, oro pelo Senhor todos os dias, porque através das suas palavras eu me converti e toda a minha família está na igreja. Então, se você é uma dessas pessoas que foi abençoada, me ajude, porque eu preciso, porque hoje eu sou um pastor independente, não tenho ajuda de ninguém. Eu vivo das doações das pessoas. Se você quiser me ajudar, eu te agradeço. Tá bom? Um abraço, que Deus abençoe a todos. Até lá.